Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Salve galera, começando mais uma jornada hoje aqui, voltando para a estrada agora sozinhos. Peraí, sozinhos não, sempre com Deus e com vocês aí de casa. Agora a gente segue sem os amigos depois de compartilhar dias maravilhosos, mas é a vida que segue, a gente segue sentido a Nicarágua. Nessa jornada a gente sai aqui do Lago Yojoa, em Honduras. São cerca de 388 quilômetros até a fronteira El Espino, que é a fronteira que a gente escolheu para cruzar com a Nicarágua. Isso porque a gente já fez essa fronteira quando a gente subiu sentido México. Lembrando que a gente já fez a jornada da América Latina, foram 17 países, mas falta mais alguns aí que a gente vai fazer nessa volta ao Brasil. Então bora apertar os cintos, colocar o cinto e partiu estrada. Vamos junto! A Cá foi ali ver se tem um melzinho. Aliás, tem um mel, né? Vamos ver quanto que é, né? Ali dentro ali. Bem, vou ficar com mel mesmo, porque ele custa 100 e eu tô precisando, a garganta já tá raspando. Permisso! E a gente parou em uma das bancas aqui na beira da pista, então, e esse foi o mel que eu peguei, que é daqui mesmo, mel puro. E aqui são as coisas que eles vendem, como aí no Brasil, ó. Tem de tudo. Olha o cacau, que coisa mais rica, gente. E esse daqui, ó, que vem até com favo dentro. Muito bacana. Graças. E o mineiro entende de mel ou não? Ou só de café? Mais ou menos, hein? Falou que é mel puro, hein? Parece ser bom. Parece, né? Nossa. E pelo jeito aqui é uma região que realmente produz mel, que a gente vê muito vendendo por aqui. Frutas, café e cacau. Chocolate também encontra, ainda não vi. Como assim? Não entendi. Mas onde tem cacau, tem chocolate, tem que ter, né? Ah, tem que ter, ué. A nossa primeira parada em Ciguatepec. Foram cerca de quantos quilômetros, Druida? 72 quilômetros. E aqui a gente tá indo para fazer uma função, que é comprar a ração da dona Aone, que é a nossa dog. Inclusive a gente vai falar um pouco melhor, mas deixa a gente chegar nesse pet shop, porque vem surpresa por aqui que a gente agradece muito. É legal, os ônibus aqui já muda muito, né? Bem pequenininho, né? É, tipo Hyundai. micro-ônibus. Farmácia Simão. Un poquito más adelante. Sí, dos cuadras más. Estaba cerca. Gracias. Chegamos aqui na ração. Aqui está o saco. Esse vai ser um saco deste e um Next Garden para 30 quilos. Agradecer ao segundo padrinho que a ONI tem, que é o Joca, Fernando Joca. O primeiro padrinho, ele prefere que não fale dele, ele fica ajudando na parte dos papéis. E o Joca agora vai pegar a ração, vai começar a ajudar com nós todo mês, toda vez que precisar de ração. E remédio também, antipulga, carrapato.
Boa, valeu, Joca. E que especial, eu tô até emocionada, porque a Oni nunca comeu uma ração Pro. E por ser um cachorro que é grande, a gente sabe que o máximo que a gente podia dar a ela era sem corante. Mas agora sendo uma ração Pro, a gente sabe que vai dar uma qualidade de vida pra ela muito melhor. Bora mesmo. Sim. Agradeço demais, nossa. Valeu, Joca. Ainda mais nesses dias que ela tava tão moadinha, não tá comendo nada. Já faz uns bons dias que ela come bem pouquinho. A gente comprou até sachê. E Mas a gente acredita que era a qualidade. ração que não tava com qualidade. Ração de mercado e... Agora sim, agora vai. Foi uma ração que a gente comprou lá na ilha e é isso. Valeu, Joca. Aê, olha, você merece. Que gostoso. Parabéns. Nossa. Agora sim, hein, Aone. Fala muito obrigado. Obrigada. Valeu. Lambejos da Aone aí. Então, ele queria que a gente comprasse uma ração premium para os pelos da Oni, né? Para a qualidade de vida dela mesmo. E a gente não conseguia comprar, porque sempre é muito caro. E aí conseguimos essa, ela tem 28% de proteína. Não tem corante. Muito obrigado! Uhul! Olá, buenas! E paramos aqui no pedágio, 22 lempiras o veículo, como carro leve, né? Carro pequeno. E o que a gente vai enfrentar logo mais vai ser a parte mais perigosa, a estrada mais perigosa de Honduras, que chama Costa de la Virgen, isso? Costa de la Virgen, isso mesmo. É um zigue-zague danado, vou deixar aqui pra vocês o vídeo e bora encarar esse desafio. Agora a gente não sabe se a gente desce ela ou se a gente vai subir ela. Uma grande curiosidade que eu tava vendo desse trecho é que, além de ser a estrada, a carreteira mais perigosa aqui de Honduras, ela também é uma estrada assombrada, isso mesmo. Diz que à noite, quando se passa aqui, se vê o vulto de uma mulher perambulando de um lado para o outro.
Bem, e é aqui, nesse posto de gasolina que a gente acabou de parar, que a gente vai dormir essa noite. Paramos aqui nesse posto, a ideia era ficar dentro de Comayagua, mas quando a gente entrou na cidade, tava um trânsito daqueles, a cidade um pouco diferente do que a gente esperava, e aí a gente resolveu vir por um posto de gasolina, já que lá não tinha nenhum ponto do Overlander que tivesse banho, ducha. Então a gente veio para os postos para perguntar se aqui era possível a gente tomar um banho, né? Mas não rolou não, então o banho vai ser na Kombi mesmo, a gente tá com água para isso. Mas é um bom lugar de ficar, seguro, o pessoal falou que a gente pode ficar aqui tranquilo. E a ideia é seguir a estrada amanhã, então é um bom lugar. O duro é só o ruído, porque a gente tá beirando a rodovia e aqui são muitos caminhões, como toda essa pista a gente já vem notando. Ó! O Druida vai manobrar a Kombi pra gente poder ficar com a porta do lado de cá, não ficar virada pra pista. E a gente vai tomar o banho ali, montar todo o nosso banheiro. E aqui também já tá mais afastado, ó, tá mais pra lá o pessoal, então é tranquilo. Wi-Fi também não tem, mas tem uma boa loja de conveniência. Paramos aqui também porque era final do dia, né? Vou virar a Kombi. Tá, pode ir lá. Final do dia, o Druida nem para pra falar porque hoje tá sendo um dia em tanto. Dia de estrada pra ele é tensão na certa. Ainda mais essa estrada que foi muito perigosa. Muito perigosa mesmo. A gente ficou com receio. Foi bem rápido, foi cerca de 11 quilômetros de descida, mas muito caminhão, muita curva. E aí a tensão é redobrada nesse momento, né? E eu tava falando que paramos aqui por ser tarde, por não achar Comayagua tão bacana. E por aqui, ó, pelo esse fundo que tá mostrando que tem chuva vindo pra cá ou mais pra frente. Tá feio mesmo esse céu. Bem feio, né? Escuro. A Oni já esticou as pernas aqui, como vocês viram, brincou. Agora, daqui a pouco, depois de arrumar a casinha, a gente vai dar pra ela ração, pra ela experimentar, né, Oni? Mas ela tá assim, ó, fixada na casinha dela. Onde a casinha dela vai parar, né, Oni? Bem, agora é hora de ajeitar a casa como modo casa mesmo. Por enquanto tá no modo viagem, assim que eu falo. Porque essas coisas ficam todas aqui, ó, no salão, enquanto a gente tá ali na frente na boleia. Agora o Druida coloca os olhinhos da Kombi, né? Uhum. E coloca essas coisas que vão aqui durante a viagem ali na frente. É como a boleia é o nosso armário maior, assim, da Kombi. E tem de tudo aqui. Vai mesa, vai galão de água, mochilas com artesanato, tênis que a gente não guardou no baú, senhor Druida, chapéu, roupa suja, cadeira, tapetinho de yoga, mais um mascote que a gente tem, que vocês ainda não sei se conhecem, o ETzinho de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Tem até ventilador, comidinha da Oni, óleo e por aí vai, baldinho, step, tomada. Final de noite aqui no posto de gasolina, indo dormir, tomei um banho. Se alguém tiver uma receitinha aí de cabelo inflamado aí, ó, olha só o tamanho que tá isso. Nossa, e aqui a gente passou argila, porque tá um relevo, olha o calombo que tá isso. Saiu muito pus, a gente espremeu. E aí higienizou a área, claro, antes de espremer. E aí depois a solução foi passar uma argila para puxar o restante. Mas o pelo tá encravado, parece pelo encravado, né? Parece que é. Assim espera. Nossa. E por hoje então é só, pessoal. Por hoje é só. A cama já tá aqui no jeito pra gente dormir. A Oni já tá dormindo ali debaixo. Não quis ficar aqui dentro por conta do calor. Tá lá embaixo. Mas já comeu a ração. Gostou e muito, né, Druida? Gostou? Nossa. Tá de boa. Vai dormir com a barriguinha cheia. Vai. Tá tranquilo. Acordando agora no posto de gasolina.
O cara não deixou a gente ficar aqui mais tempo. Tivemos que acordar cedo, 7 horas da manhã, agora nós estamos saindo e vamos sentido Choluteca, dá uns 100 e poucos quilômetros. Bora lá com nós! E olha só que curiosidade, a gente ficou sabendo sem querer olhando o mapa aqui. A gente está passando agora numa estrada que é a RN 112, aqui de Honduras, que é chamada também de Canal Seco. Mas não é nada seco não, é bem verdinho, parece muito úmida essa região também. E aqui do ladinho passa um rio. E o curioso é que esse rio faz divisa não entre estado, nem cidade, faz divisa entre país. Então aqui do ladinho, essas montanhas aqui, ó, já é El Salvador. Olha que coisa, mas não tem nenhuma passagem, não tem nenhuma passo fronteiriço, que é falado, nenhuma aduana. Aqui só delimitado pelo rio. E aproveitar que fomos parados aqui pela polícia para checar os documentos e acabei vendo um lugarzinho pra gente comer alguma coisa, que eu tô morrendo de fome, afinal a gente não tomou café da manhã e já são 10 da manhã. Vamos ver se tem alguma coisa bacana. E a combinha tá aqui estacionada, a Oni tá ali, ó, o druida levou ela pra esticar e fazer as necessidades. Tá ali, ó, a parada policial que a gente acabou de passar. Foram bem gentis. Olá! Aparentemente não tem ninguém, só tá aberto aqui. Chamamos já, batemos palma. É legal que tem algumas coisas bem típicas, como a baleada, enchiladas, tacos. Olá, buenas! Deu certo, né? Ela chegou aqui. Deu certo, as baleadas da beira da estrada. A minha aqui vai feijão, ovo e queijo. Pedimos também para tomar um suquinho que é de abacaxi com mexerica ou mandarina, depende da região aí do Brasil, tem um nome também, né? Ou tangerina. O meu tem ovo e queijo. O Fábio pediu para tirar o feijão. Ah, o abacate nem veio no meu. Putz, agora que eu vi. E é a parte que eu mais gosto. Ah, poxa. Então vamos, tá quente. Bem, em 1 minuto a vida muda, né? A gente tava ali mostrando a baleada que a gente, ó, mordisquei aqui. E de repente, do nada, saíram quantos pitbull? Ah, uma família. Uma família, 5 pitbull. E veio tudo latindo em cima da Oni. Foi, olha, eu tô tremendo. 3 filhotes, a mãe e o pai. Tremendo de nervoso, gente. E a menina só tocando assim, vai, sai, sai. Eles não, eles iam pegar. A gente correu aqui pra Kombi, a Oni já tá ali atrás. E daqui a gente segue e vai comendo no caminho. E respirar, porque eu tô bem nervosa mesmo. Nossa, que medo. Nossa, que doideira, galera. Que situação. Bem, agora a gente já segue aqui na estrada. Faltam 100 km pro nosso destino. E agora sim, com a barriguinha forrada, dá pra gente andar um pouco mais aí. Vamos ver. Provavelmente a gente pare mais uma vez. A cada 50 km, 40. Depende muito de como a gente vê como tá a Oni e como a gente tá. Apertado, com fome. Isso varia muito. E no geral a gente anda no máximo aí 300 km por dia. Mas isso eu falo no máximo quando precise muito. Porque a maioria do tempo a gente anda cerca de 150, 180 km num dia de estrada. E agora tá rolando um desvio, né, aqui. Exato, eu não entendi muito bem por que esse desvio, né? Tem ali uma É um quebra-mola faixa, aqui, né? é? É um quebra-mola, é. Ah, então capaz que eles fizeram essa parte hoje, Fá. Deve estar ainda fresco. Já tem logo umas
pedras ali na frente, não dá pra entender. Ó o bitelo, olha o tamanho desses caminhões que tem por aqui, gente. Combinha rangendo, tá rangendo, a gente engraxa. Pra quem perguntou se a gente não engraxava os bicos, engraxa. Inclusive a gente tá atrás de um lugar que faça isso urgente, não é não, vida? Ainda não achei nenhum, mas tem muito caminhão aqui, provavelmente em algum lugar tem. E realmente não é só lá no trecho da Costa de la Virgem que é uma estrada perigosa, não. Essa região que a gente tá passando aqui tá sendo uma loucura, tanto pelos cachorros que estão no meio da pista, atravessando pra lá e pra cá, as casas que beiram essa rodovia, que é a Pan-Americana agora. Tem também os cavalos, vaca, boi, a gente viu vários mortos no caminho. É de cortar o coração. Eu falo aqui com você e olho aqui pra cima pra olhar à frente, porque é o tempo todo prestando muita atenção. Tanto eu quanto o druida. O druida então nem pisca aqui. E agora quase, mas gente, por muito pouco não batemos a Kombi. Alguém bateu aqui na nossa traseira por conta de um porco atravessando a rua. Não deu tempo nem de pegar a câmera, mas foi uma loucura. É um susto atrás de outro aqui. E outra coisa bem curiosa, olhando o mapa, seguindo o mapa aqui, é que a gente está no lugar agora beirando o oceano. A gente está na Baía de São Lourenço. Isso a gente só conseguiu perceber porque o druida falou que tem uma empacotadora de camarão, que a gente acabou de passar. E ele falou, nossa, que coisa estranha, tão longe do mar. Mas aí eu fui olhar o mapa e não, a gente tá nessa baía. Então a gente tá coladinho aqui com o oceano. E quem souber, deixa aqui nos comentários, por favor, como é a formação de condutor de veículo fora do Brasil. Pelo menos aqui na América, Sul América, enfim, se você souber de algum país, conta aqui, porque nós nunca vimos uma escola, uma autoescola. Nunca reparei Nenhuma. E a gente vê aqui que eles dirigem, pilotam de forma inconsequente, assim, muito louco. Eles jogam, ó, como esse daqui, ó, entra assim, não dá seta, não espera, simplesmente vai. Doido. E a Oni é uma lady, né? Olha como ela fica quietinha ali pra pesar. É você mesmo, meninona. Bem, hoje tá sendo um dia daqueles movimentado. Fora a canseira, né, da estrada. A gente acabou de chegar em Choluteca direto pra missão veterinária. Já são 1 e pouco da tarde, então a gente não quis deixar pra depois, não. Vai que fecha. Fecha às 5 horas. Exato. E aqui a gente conseguiu achar um hospital veterinário que faz atendimento, claro que pago, mas provavelmente seja um pouco mais barato quando a gente consegue ir no hospital assim, vamos ver, né? Agora é esperar o doutor, e isso é procedimento tipo de praxe em toda a fronteira. Antes de fazer a fronteira, no máximo 10 dias antes, a gente passa no veterinário, ele emite um certificado que vai depender do próximo país que a gente vai entrar, esse certificado é exigido. E aí, geralmente é desparasitar externo, interno, tá tudo ok com as vacinas, antirrábica principalmente, né? É. A gente que já Sem tá... dúvida só na antirrábica. Não porque sei. provavelmente ela tomou na Costa Rica, eu acho que já venceu, eu acho. Já fez 1 ano, então provável que vai tomar. Vamos ver. Agora esperar ele aqui. E se tudo der certo e esse documento for rápido, a gente passa amanhã mesmo. Essa é a nossa ideia. Aqui, quantos quilômetros da fronteira a gente tá? Quase 70 quilômetros. É bem pertinho. Dona Oni tá aqui, ó, super quietinha, se dá bem com todo animal. Tem um cachorrinho ali e ela tá super de boa. Mas continua meio amuada, viu? Comeu bem a raçãozinha. Mas a gente tá sentindo alguma coisinha diferente. Aproveitar que a gente vai passar na consulta e tirar essa dúvida com o doutor.
O que é certo é que ela já foi pesada e que já diminuiu 2 quilos aí nesse peso. Pode ser por conta do calor que a gente acha, mas ou alguma outra coisinha, né? Vamos checar. Calor mesmo. Calor, né? Que tá demais, demais. Bem, agora sim voltamos para nossa casinha aqui, a Kombi, né, Oninha? E temos uma notícia boa e uma não tão legal assim. Vamos de notícia positiva primeiro. A primeira notícia é que a Oni aparentemente não é nada grave de saúde. A doutora falou que talvez seja mesmo pelo fato do calor e porque a gente mudou a alimentação dela lá na ilha de Roatán, porque lá não tinha ração dela. A gente levou uma quantidade para passar 3 dias e acabamos passando 9 dias. Então foi necessário a gente comprar uma ração local que no mínimo não devia ser tão boa, e aí acabou que prejudicando essa alimentação da Oni. Bem, quanto a isso, agora ela tá com a super ração prêmio aí do amigo que doou pra ela, o Joca. Então, provavelmente a doutora falou que mais alguns dias ela já tá estabilizando o peso novamente. Gargantinha tá ok, mediu, a temperatura tava ok. Então, vamos observar. A notícia, tanto quanto chata assim, é que a gente vai ter que ficar aqui até daqui 2 dias. A notícia não tão legal assim, não vou falar negativa, mas que não é tão boa, nem tão esperada por nós, é que a gente vai ter que ficar mais alguns dias aqui, mais 2 dias. A gente contava que íamos passar a fronteira com a Nicarágua amanhã. Bem, ficamos sabendo que vai demorar 48 horas para esse documento ser emitido. Além do certificado médico, é necessário na Nicarágua emitir um outro papel pelo governo. Isso é feito lá em Tegucigalpa, na capital, para a gente passar com a Oni pela Nicarágua. O lado bom também disso é que esse papel vai valer Nicarágua e Costa Rica se a gente fizer no prazo de 21 dias. Claro que a gente vai fazer, vai ter que fazer, porque a gente só tem 9 dias para cruzar a Nicarágua até a Costa Rica. Até ficar pronto esse documento, então a gente só tem 7 dias. Vai ser muito corrido e rezando para que esse documento realmente fique pronto daqui 2 dias. Foi uma outra facada. Saiu $120. A gente ainda não pagou isso, a gente vai pagar quando a gente retirar esse documento, mas ficou $120 esses papéis. Falar também para quem pensa em subir, né, a América Latina, que até ali a Colômbia o preço não passa de 300, 250, às vezes até menos para cruzar uma fronteira. Mas depois do Panamá para cima vão chutando balde e viajar com cachorro sai caro, sim. Mas tem suas vantagens. Uau! E a gente não troca essa experiência com a nossa dog por nada, porque a gente pode passar 24 horas juntinho com ela. Então isso não tem preço. E ela tem toda a liberdade de conhecer lugares, desfrutar de rios, de ambientes saudáveis e bacanas junto com seus donos. Então vale a pena. Bem, e chegamos aqui em um ponto que está no aplicativo iOverlander, que os outros viajantes também, os amigos brasileiros também já ficaram aqui, já passaram aqui, que é no estacionamento de um shopping. Quem diria, hein? Vamos morar aqui no shopping por 2 dias, será? Tomara que dê bom, né? Bem, a gente seguiu as indicações e viemos aqui para o fundo do estacionamento do shopping, essa área gramada, onde a Oni já estava brincando, agora tá ali debaixo, dormindo. E para economizar, afinal foi 1 mês e tanto para nós, vou fazer aqui uma receita rápida, fácil e bacana, eu acho, que é macarrão de panela de pressão. Inclusive a gente tem lá no comecinho dos vídeos, quem puder maratonar, valeu, porque ajuda muito também aqui o canal. Ó, e agora que entra o truque principal.
Aqui, ó, depois de refogar tudo que você vai colocar como adereço no seu macarrão, é hora de colocar o macarrão. E ele não precisa ser só nesse formato não, pode ser no formato que você gostar. Aqui a gente acha esses pacotinhos de 200 gramas, que é a porção perfeita para nós dois. E aí você mistura esse macarrão com todos os adereços e aí vai entrar a água até cobrir o macarrão, acima do macarrão, e entra junto o molho, o sachê completo também. Fora o sachê, vai entrar um pouquinho de creme de leite agora. Creme de leite é a gosto, mas aí no Brasil tem as caixinhas, né? Então você pode colocar uma caixinha toda se gostar. Também é muito a gosto esse macarrão. Você pode fazer sem o creme de leite. Fica bem especial, hein? Eu coloquei orégano também, já coloquei o sal. Pra quem gosta de mais molho, coloca mais água. E quem gosta mais sequinho, deixa menos água. E depois que ele pegou pressão, fez o barulho, 5 minutos. Conta 5 minutos, desliga e já tá ok. E espero que não tenha queimado, porque os 5 minutos passou muito rápido e eu praticamente perdi a conta e foi 6 minutos. Vamos ver o resultado, se não tá queimado. Realmente passou um pouquinho do tempo e o macarrão ficou assim, ó, desmanchando. Não é a melhor maneira, nem como eu gosto. Bom ele deve ter ficado, porque ele curte mais o tempero. Mas o ideal é que deixe menos tempo. Talvez 4 minutos seria o ideal. No próximo eu vou diminuindo nesse período pra gente testando. É uma maravilha. Muito obrigado. I love you.